Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por decisão da União Europeia, celebramos em 2018 o Ano Europeu do Património Cultural. O objetivo desta iniciativa é sensibilizar para a história e os valores europeus e reforçar o sentimento de identidade europeia. Ao mesmo tempo, visa-se chamar a atenção para as oportunidades para o património, que o património cultural oferece e também para os desafios que este enfrenta. Os ideais, os princípios e os valores integrados no património cultural europeu constituem uma fonte comum de memória, de compreensão, da identidade, do diálogo, da coesão e da criatividade para a Europa. Dispomos de um património cultural particularmente rico, que emergiu da nossa história comum enquanto europeus. O Tratado da União Europeia, no seu preâmbulo, destaca desde logo a sua importância ao referir que os seus signatários inspiram-se no património cultural, religioso e humanista da Europa. Por sua vez, o artigo 3º deste tratado determina que a União Europeia deverá respeitar a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e assegurar que o património cultural da Europa é salvaguardado e melhorado. No que diz respeito ao Tratado de Funcionamento da União Europeia, o artigo 167 atribui à União a missão de contribuir para o desenvolvimento das culturas dos Estados-membros, respeitando a sua diversidade nacional e regional e pondo simultaneamente em evidência o património cultural comum. Para além do citado enquadramento legal, a verdade é que desde a adoção da Agenda Europeia para a Cultura em 2007, este tem sido uma prioridade no âmbito dos sucessivos planos de trabalho do Conselho para a Cultura. O património cultural abrange um amplo espectro de recursos herdados do passado, sob todas as formas e aspectos tangíveis, intangíveis, digitais, incluindo monumentos, sítios, paisagens, tradições, práticas, conhecimentos e expressões da criatividade humana, bem como coleções conservadas e geridas por sistemas públicos e privados, como museus, bibliotecas e arquivos. Em 2014, o papel das políticas sobre o património para a aquisição de benefícios sociais e económicos foi realçado nas conclusões do Conselho para o Património Cultural como recurso estratégico para uma Europa sustentável e na comunicação da Comissão rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu, na qual é reconhecido como um recurso comum e um bem comum e que zelar pelo património é, assim, uma responsabilidade de todos. As políticas adotadas neste domínio conjugam-se com o previsto na Convenção Quadro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, que entrou em vigor em 2011, pretendendo reforçar a noção de património cultural comum e construir um conceito de responsabilidade partilhada, envolvendo o património construído e material, o património imaterial e a criação contemporânea. Minhas senhoras e meus senhores, tal como acontece com todos os anos europeus, o principal objetivo em 2018 é sensibilizar para os desafios e oportunidades e realçar o papel da União Europeia na promoção de soluções comuns. Em correspondência com os objetivos da Agenda Europeia para a Cultura, o Ano Europeu do Património Cultural tem como objetivos gerais incentivar e apoiar os esforços desenvolvidos a todos os níveis para proteger, salvaguardar, valorizar, reutilizar e promover o património cultural europeu. Em especial, deverá destacar os melhores meios para assegurar a preservação do património cultural e a sua salvaguarda, assim como a sua fruição por um público mais vasto e diversificado. Neste contexto, impõem-se medidas para a captação de novos públicos e de educação em matéria de património, promovendo a inclusão e a integração social. Outro grande objetivo é reforçar o contributo do património cultural europeu para a economia e a sociedade através do seu potencial económico direto e indireto. Tal inclui a capacidade para apoiar as indústrias culturais e criativas e inspirar a criação e a inovação, promovendo um turismo sustentável, melhorando a coesão social e gerando emprego de longa duração. Também é importante incentivar uma abordagem centrada nos cidadãos, inclusiva, prospectiva, mais integrada e transsectorial, a fim de tornar o património acessível para todos. Assim como sensibilizar para a importância do património cultural europeu, através da educação e da aprendizagem ao longo da vida, visando em especial os jovens e as comunidades locais.
Deverão ser desenvolvidas sinergias entre as estratégias de turismo sustentável e os setores culturais e criativos, de forma a incentivar atividades de turismo cultural sustentável e de qualidade e a contribuir para a revitalização de áreas urbanas e rurais, salvaguardando ao mesmo tempo a integridade do património, mantendo o seu valor cultural e estabelecendo um equilíbrio entre as oportunidades económicas e o bem-estar dos cidadãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Ano Europeu do Património Cultural será executado através de programas da União já existentes. O património cultural é atualmente elegível no âmbito de vários programas da União Europeia, nomeadamente o Programa Europa Criativa, os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, Horizonte 2020, o Erasmus+, e Europa para os Cidadãos. As políticas de manutenção, restauro, preservação, reutilização e acessibilidade e a promoção do património cultural, assim como dos serviços relacionados com o património cultural, são, antes de mais, responsabilidades nacionais, regionais e locais. No entanto, o património cultural tem uma clara dimensão europeia e é abordado em várias políticas da União para além das políticas culturais. Atravessa as diversas políticas públicas, como a educação, a agricultura, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento regional, a coesão social, os assuntos marítimos, o ambiente, o turismo, a agenda digital e a inovação e a comunicação, podendo usufruir dos instrumentos de apoio financeiro que os suportam. Na nossa região, os fundos da União Europeia têm sido determinantes para a recuperação e conservação do nosso património cultural, móvel e imóvel. Na recuperação e conservação do património, enquadram-se obras de recuperação e conservação de património de caráter religioso, igrejas e capelas e seus móveis, sendo os imóveis classificados no âmbito do património cultural da região autónoma da Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, ciente de que a cultura integra vetores institucionais e simbólicos que, pelas suas características, manifestam a nossa identidade enquanto povo e todo um património que importa salvaguardar, promover e divulgar, o Governo Regional, desde o início, adotou a cultura como uma prioridade. Conforme refere o Programa de Governo, na nossa região, a cultura assume-se como o quarto pilar para o desenvolvimento, considerando o importante e imprescindível papel que tem na coesão social e na criação de riqueza. Neste pressuposto, o Governo tem vindo a seguir uma orientação estratégica assente num conjunto de prioridades identificadas no seu programa e que tem vindo a materializar-se no orçamento e no plano de cada ano. Os investimentos a realizar no âmbito da medida 07 do PIDAR para 2018, denominada Proteção, Conservação, Valorização e Qualificação do Património Cultural, Museológico e Religioso, estão a cargo das Secretarias Regionais do Turismo e Cultura e dos Equipamentos e Infraestruturas. A Secretaria dos Equipamentos levará a cabo o projeto de beneficiação e conservação de equipamentos culturais, através do qual se encontra prevista uma intervenção de reabilitação geral e de modernização do arquivo e biblioteca pública. Estão também previstas obras de beneficiação no Solar do Aposento, em Ponta Delgada, obra que se encontra em vias de conclusão, e na Quinta de Olinda, no Funchal. Os projetos a desenvolver pela Direção Regional da Cultura incluem a reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara, a recuperação de um grupo de edifícios representativos dos séculos XV a XVII, nomeadamente a Torre do Capitão, a Capela de Santo Amaro e a Casa dos Romaros, a recuperação e a conservação do património de caráter religioso, igrejas e capelas e seus móveis, a recuperação e readaptação do Forte São Tiago para laboratório e Museu de Arqueologia da Madeira e construção da galeria de visita das ruínas do Forte São Filipe, a recuperação e a requalificação da Fortaleza do Pico está em vias de ser concluída, vai assegurar a melhoria das condições de visitação e fruição deste equipamento cultural e vai ser criada uma exposição de caráter histórico e interpretativa da Fortaleza, a recuperação das capelas da Igreja Matriz de Machico, Capela de São João Batista e Capela do Espírito Santo, que estavam em risco de desmoronamento, está concluída, passando-se agora à terceira fase da empreitada, nomeadamente a produção de elementos de divulgação, guias, catálogos, MUPIs. Os projetos do Governo para a Cultura incluem ainda o Museu de Fotografia, cujo espólio fotográfico encontra-se numa fase adiantada de digitalização. O Museu do Património Imóvel. O Museu do Romantismo, com a reconstrução da Casa Principal e adaptação como museu, valorizando o enquadramento entre os jardins, a torre e a casa.
a conservação e o restauro dos tetos mudajares da Sé do Funchal, depois das obras de recuperação da Torre da Sé, que já se encontram concluídas, a preservação digital do património documental da região, a publicação de edições culturais, o apoio à produção e divulgação de iniciativas culturais, os festivais culturais da Madeira, o Festival de Redes do Atlântico, Encontro Regional de Bandas Filarmónicas e o Festival de Órgão da Madeira, o apoio e divulgação dos museus e espaços culturais da região autónoma da Madeira, iniciativas culturais relacionadas com as coleções específicas que conferem a identidade e distinção de cada museu. E destaco ainda o projeto Mergulhar, Património e Turismo Arqueológico Subaquático na Macaronésia. Trata-se de um projeto pioneiro, dirigido a um nicho de mercado. Tem como objetivo desenvolver a arqueologia subaquática através da prospecção de locais com interesse, seguindo-se a uma georreferenciação que venha a proporcionar a criação de rotas de mergulho e a respectiva exploração subaquática dos sítios identificados. Para além de um fator de atratividade turística, é claramente uma oportunidade do ponto de vista cultural para a região desenvolver, pesquisar, investigar e poder contribuir para o conhecimento, e isso é o que se pretende com um projeto desta natureza. A fonte de financiamento da União Europeia para esta iniciativa, ao contrário da maioria dos investimentos na área cultural que socorrem do FEDER, são os fundos de cooperação, o Programa Interreg Madeira, Açores, Canárias. Quero ainda destacar as duas iniciativas inovadoras que terão este ano a sua terceira edição. Refiro-me aos projetos Dar a Ver e às Capelas ao Luar. O projeto Dar a Ver tem por base a ideia da divulgação do património artístico existente na região, já que para além dos trabalhos de investigação, classificação e conservação e restauro, é ainda essencial proceder-se à divulgação e ao conhecimento de um vasto conjunto de bens postos à guarda dos madeirenses e que constituem uma essencial reserva de identidade cultural. Ao longo do ano, são convidados especialistas que abordam de forma mais específica ou generalista aspectos dessa imensa diversidade cultural. O essencial deste projeto é constituído por visitas guiadas e por conferências a realizar em vários locais. No que se refere às iniciativas Capelas ao Luar, trata-se de um projeto inédito que tem por base a ideia de acessibilidade ao nosso património, tornando-o disponível ao público em geral. Foi criado um programa de visitas guiadas a um conjunto de capelas possuidoras de referências artísticas da mais elevada importância na conjuntura do nosso património regional. Estas visitas são normalmente acompanhadas de um momento musical. A Capela de Santo António da Moraria, da Assembleia Legislativa da Madeira, no ano transato, por ocasião do Dia Internacional dos Museus e Sítios, foi integrada nesta iniciativa Capelas ao Luar. Por fim, impõe-se falarmos das celebrações dos 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira, que englobarão uma série de iniciativas de índole cultural, com visibilidade nacional e internacional, capaz de impulsionar o nome da região como fonte de cultura, história e saber. No final de 2017, a exposição As Ilhas do Ouro Branco, realizada em parceria institucional entre o Governo Regional e o Museu Nacional de Arte Antiga, deu início às comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo. Fazem parte desta exposição 100 obras de arte, de pintura, escultura, orfeçaria e outros materiais, originárias de capelas, igrejas e conventos regionais, provenientes de coleções privadas, instituições públicas e da Diocese do Funchal, através das suas paróquias e do Museu de Arte Sacra. Trata-se de uma grande embaixada cultural que evidencia e promove a riqueza histórica da nossa região, contribuindo de uma forma ativa para a preservação e divulgação do espólio patrimonial identitário do nosso povo. Outras iniciativas de relevo terão lugar até 2020. E termino esta minha intervenção citando o Comissário Europeu responsável pela Educação e Cultura, Tibor Navracsics. Este ano de comemorações será uma magnífica oportunidade para encorajar os cidadãos, em especial os jovens, a explorar a riqueza da diversidade cultural europeia e a refletir sobre o lugar que o património cultural ocupa nas nossas vidas. Permite-nos compreender o passado e construir o futuro. Citei. Efetivamente, é a compreensão do património cultural que nos permitirá ganhos civilizacionais. Muito obrigada.